8h13, já estamos de volta aqui direto dos estúdios da Rádio Voz Livre com o seu Bom Dia Cidade de hoje. E chegou a hora da nossa entrevista de hoje, já estão comigo aqui nos estúdios da Rádio Voz Livre, da Voz Livre TV, as doutoras Sabrina Torres e Tamires Martinelli e a minha eterna mulher da estação da prefeitura, sempre vai ser, eu vi essa menina crescer lá dentro, a Mari Soete. Meninas, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o convite, sejam bem-vindas aqui aos estúdios da Rádio Voz Livre. Bom dia, Cristiano, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje, né, falando em nome das mães, e obrigado por dar esse espaço para a gente poder ser ouvido e poder discutir esse caso com a população de São Lutero. Doutora Tamires, bom dia. Bom dia, Cristiano. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado por nos receber. Estamos aqui representando todas as mães. Esperamos ser ouvidas por todos os nossos vereadores. E vamos pôr em discussão essa lei complementar que está muito falha. Mari, saudade de você. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, também agradecer pela essa oportunidade, né? A gente sabe o quanto é importante essa fala nossa aqui como mães preocupadas e expor realmente os pontos, os argumentos que fez toda essa movimentação em prol dos nossos filhos, da educação, de todas as crianças. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês pela mobilização. Eu sempre defendi isso, né? Se a Câmara de Vereadores é a casa do povo, nada mais justo do que o povo estar sempre presente e participativo de todas as decisões que são feitas dentro do Legislativo, porque essas decisões afetam, né, diretamente a população. Então, parabéns para vocês pela mobilização. Eu, como jornalista, não vou aqui criar juízo de valor, aqui eu vou ser bem imparcial. E vou tentar fazer aqui, como não tem nenhum representante da prefeitura, vou tentar fazer aqui o advogado do diabo, levantar as questões para vocês, até para vocês defenderem a tese de vocês e mostrarem por que vocês são contra esse projeto de lei. E amanhã eu vou receber aqui a secretária de Educação e a secretária de Administração e vou fazer a mesma coisa com elas para a gente fazer um jogo bem equilibrado e para a população realmente ver quem está com a razão. A gente aqui, eu como jornalista não vou fazer. Dito isso, eu vou começar com uma questão que a prefeitura até está trazendo para a pauta para defender esse projeto de lei, que são os cases de sucesso espalhados pelo Brasil. Não é de hoje que o serviço público tem usado da terceirização para alguns setores. A zeladoria sempre foi, em muitos municípios é terceirizada, segurança. O que pega é que esse auxiliar de escola, teoricamente, é uma função nova dentro da escola, até pela necessidade da quantidade de crianças, né? E essa é nova, então eu procurei, ontem não achei nenhum case de sucesso relacionado a isso. Eu pergunto para vocês, o microfone vai estar aberto, quem quiser responder, e a gente vai fazer um bate-bola aqui. Por que em São Lugero, tendo case de sucesso, em São Lugero não vai funcionar? Fique à vontade. Cristiano, então, nos é apresentado, né, a questão de que está dando certo em municípios como Tubarão e Capivari. Entretanto, não existem estudos, não nos foram apresentados números de sucesso. Então, e nós, acompanhando, né, as notícias, nós sabemos que em Tubarão, por exemplo, foram extintas 280 vagas de serviços terceirizados. Sim. E o município ficou correndo contra o tempo. Agora nós precisamos... Então, uma situação que tu precisa de 10, 11 vagas, né, de substituições, nós tivemos 280. Outras situações são as questões do serviço tanto de merendeiras, de produtos estragados, oferecidos. Então, são vários questionamentos, né? E o que acontece? Nesse projeto de lei, diz que, fica muito claro lá na justificativa do município, tá? Diz que o projeto decorre de estudos técnicos feitos pela administração pública. Certo. Só que cadê esses estudos? Não são apresentados. Tá. E um ponto também para a gente, nesse tema de tipo de comparação, de
estudos apontados, o que acontece? Não dá para a gente comparar o nosso município, uma realidade diferente, ao nosso município vizinho, que é Tubarão, em questão de porte de habitantes. A própria lei de licitações, que vai regrar uma terceirização, ela é aplicada de forma diferente. Que o nosso município é aqui abaixo de 20 mil, então tem alguns pontos que realmente podem ser aplicados diferentes. Então, assim, é muito recente. A própria terceirização de Tubarão, que já trouxe alguns dados que não estão sendo tão positivos assim como a própria administração trouxe, ele é muito recente para mim dizer que é um case de sucesso. Porque para mim um case de sucesso é quando está há muito tempo no mercado. Me corrija se eu estiver errada. E, tipo assim, realmente trouxe resultados positivos, trouxe uma produtividade, eu consigo comparar, consigo levantar dados. E nesse momento a gente tem o quê? Matérias que estão relatando alguns índices, mas muito pouco para mim poder me basear uma terceirização de uma atividade de auxiliar de escola, que até no nosso município ela é recente, ela foi criada, se não me falha a memória, em 2022, 2021. Que era uma necessidade já. Então, tipo assim, o próprio cargo, ele é recente, né? Tem mais 2 cargos na discussão ali da terceirização, mas aqui o nosso ponto é realmente o auxiliar de escola. Como que eu vou comparar com outro município que, de repente, nem tenha realmente essa função? Então, não cabe essa comparação ou essa justificativa como daria certo aqui em São Lugero. Até porque os dados utilizados por eles da terceirização são auxiliar de serviços gerais, agente de vigia e segurança. Gente, hoje não tem uma empresa terceirizada que tem funcionários auxiliares de escola. A gente quer saber onde é que eles vão buscar isso. Porque assim, ó, se já não tem essa mão de obra no município, como é que uma empresa terceirizada vai fornecer? Não tem! Eles usaram alguns exemplos na segunda-feira, porque tem... Gente, não tem na região uma empresa que me diga assim, eu tenho 10 funcionários que lidam diretamente com crianças em escola. Não tem, não existe. Eu queria que esse dado fosse apresentado pra gente, mas não foi, porque não tem. É muito fácil falar que vai licitar auxiliar de serviços gerais, a gente sabe, tem empresas que trabalham diretamente com isso. O estado de Santa Catarina funciona assim. O agente de vigia ali e tudo mais, a gente tem hoje o porteiros ali na escola. Mas auxiliar de escola, que é alguém que vai lidar diretamente com as crianças, que vai precisar ter um preparo. Porque a gente está falando aí de bebês de 6 meses a crianças até de 5 anos, que são na creche. Crianças que conseguem se expressar e outras não. Como é que vai ser? Não tem preparo. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade para entender qual é a função do auxiliar de escola. Eu achei que fosse o segundo professor, mas não é. O que faz o auxiliar de escola? Porque é muito novo realmente e em muitas cidades nem tem esse auxiliar de escola, né? Na verdade, até foi um projeto que ele foi criado, né, para resolver, vou dizer assim, ou amenizar o problema de bolsistas, que a gente sabe da alta rotatividade, porque realmente a remuneração ela não é alta de um bolsista, e foi criado com nível de ensino médio, justamente para esse auxílio em sala de aula, numa secretaria, ter o apoio do professor, não substitui a função do professor, tem a hierarquia, porém, o auxiliar de escola, como ele está num grupo escolar, ele acaba sendo capacitado, tendo uma integração, uma professora vai coordenar, uma secretária, então, tipo, é totalmente diferente de tu trazer uma empresa terceirizada, mesmo que os funcionários sejam de ensino médio, que seria a mesma qualificação, vamos dizer assim, é totalmente diferente de uma pessoa que faz parte do corpo docente, onde por muito tempo a gente luta o quê? A integração. Família, escola, comunidade. Então, a gente está falando de uma alta rotatividade de funcionários, como a Sabrina trouxe aqui. Existe empresa preparada para trazer? Tipo, se faltar 10 auxiliares de escola hoje, qual a empresa na região que teria esses 10? A gente está falando de 10. Vamos dizer que sejam 15, 20, 30, até como foi trazida a nós mães, né? Uma empresa preparada que tenha 50 à disposição. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, assim, o auxiliar de escola, hoje como um cargo efetivo, ele dá esse incentivo. Talvez o caminho seja outro estudo. Mas não a questão de simplesmente extinguir o cargo, tirar aquela função que realmente faz parte do corpo docente, que está ali, mesmo que não tenha muita experiência, passei num concurso, estou ali no corpo docente, vou me capacitando, é totalmente diferente do que, estou ligada a uma empresa terceirizada e depois simplesmente talvez a empresa decida tirar. E a criança que vai pagar o preço. E Cristiano, auxiliar de escola, hoje ela, como eles até pontuaram, ela será fiscalizada pela professora. Até aí tudo bem, nós entendemos isso. Só que auxiliar de escola é a que fica a maior parte do tempo com nossos filhos, sozinha. Porque quando a professora vai para um planejamento,
quem fica responsável pelas crianças são os auxiliares. Então, isso nos gera nos chama muita atenção, né? Então, é esse ponto que nós estamos batendo. E elas cuidam das nossas crianças realmente. Uma outra questão, aí uma questão bem rasa, assim, bem tiro, pé no peito, como diz outro, né? Não é melhor ter uma pessoa de uma terceirizada do que não ter ninguém, que a alegação da prefeitura é que justamente a falta de profissionais dentro das salas de aula. Aí eles colocam a questão de muitas faltas, atestados médicos e sem profissionais, mão de obra, né, qualificada dentro do município. Aí elas trazem essa terceirização como uma, abre aspas, alternativa para resolver este problema. Cristiano, você acredita que com o benefício que é concedido hoje aos auxiliares, os salários, né, já está difícil mantê-las sem essa rotatividade? Você acredita que uma empresa terceirizada vai pagar muito melhor para afastar essa rotatividade? Os estudos que eu trouxe na matéria no CN mostram, isso é dados mesmo, como você disse, não falta dados, eu fui atrás de dados. Dados do Diese mostram que existe uma rotatividade muito grande, o salário é menor. E o trabalho é maior. E o trabalho é maior. Isso são números do Diese, não é o Cristiano que inventou. Exatamente. E daí o que foi trazido como solução seria o quê? Vou licitar, vou terceirizar, a empresa terceirizar a mão de obra. Então, o que a gente estaria falando na prática? Vamos na possibilidade... E não estou aqui criticando a licitação, sou uma das defensoras, tá? Acredito sim que a licitação ela funcione, só que não é tão simples como foi exposto aqui para algumas pessoas. É um assunto assim que às vezes é tabu, é complexo, que alguns já têm umas opiniões formadas de questão de direcionamento, eu vou escolher a empresa, que, enfim... Creio eu que hoje a gestão esteja levando isso muito a sério e isso não ocorra. Porém, a gente está falando aqui de um projeto de lei que ela vai para a Câmara para extinguir o cargo. Após isso, a gente vai fazer uma tentativa, eu vou usar essa palavra, tentativa de licitação, por quê? Porque eu vou publicar um edital, onde o quê? Vai acontecer as intercorrências de uma impugnação, questionamento, a voz popular, como está acontecendo aqui, argumentando. Vamos na possibilidade de ocorreu a licitação, ok, tem uma empresa. Tem toda uma estrutura pós-licitação, que seria uma gestão de contratos. O que acontece? Faço uma pergunta, nossa gestão hoje, as escolas estão preparadas para realmente lidar com a terceirização na questão de fiscalização? Porque muda totalmente a questão de, tipo assim, eu estou lá com o auxiliar de escola, que passou num concurso ou num seletivo, que tem toda uma regra, RH, advertências, faltas. Eu estou com uma auxiliar de escola terceirizada. Gente, é totalmente diferente a lida diária. Existe um contrato para se seguir. Existe uma fiscalização, que eu vou ter um fiscal acompanhando, depois uma gestão desse contrato para depois eu chegar na empresa. A lida diária também não vai ser tão simples assim. Por isso que espantou, né, essa questão de, tipo assim, a gente vai terceirizar e a saída ficou meio simplificada, eu vou usar assim na licitação. E é mais complexo. Então, por isso que gerou toda essa insegurança. E daí a gente disse, mostra os estudos. Mostra o custo de cada funcionário. Apresenta quem foi a base de preço, quais empresas que têm estrutura na região. E até o momento não foi apresentadas essas respostas. É onde gera toda a nossa insegurança. Porque não dá para te ficar refém ou testar com as crianças. O método, qual é o plano B, o C e o D? E por que não faz correlato? Estou fazendo um concurso, lanço uma licitação, deixo em andamento... Veja as possibilidades. O estudo não pode parar, porque a gestão pública não para. Todo dia vai ter um problema. Então, tipo assim, não dá para simplesmente extinguir o cargo, passar lá nas câmaras de vereadores e, de repente, eu estou com outro problema. Que eu nem sei quem vai ganhar, quem vai executar. Eu fui atrás ontem, daí eu busquei como fonte a vereadora Maria Marlene Schlickman, porque... 3 gestões na Secretaria da Educação, ela tem know-how para falar sobre isso. E ela me trouxe um número, Sabrina, que me assustou bastante, que foi a questão da última licitação para auxiliar de escola, que havia 40 vagas, tanto para preencher e também para uma reserva. E não é que não houve procura, mas apenas 19 passaram no concurso. Aí eu questionei a vereadora, mas como assim? Por quê? Aí ela disse, a prova estava muito difícil, o salário não era atrativo,
É isso que está pegando mesmo? Sim, é isso. É uma preocupação, porque assim, ó, o serviço público hoje não está pagando lá aquelas coisas, porque a gente sabe, se não, teria mão de obra disponível. Hoje o salário da auxiliar de escola, ele é em torno de R$ 1.735 e mais um vale de assiduidade, me corrija. Isso. É alguma coisa assim. Então, até a Maria Marlene usou esse dado na segunda-feira na Câmara de Vereadores, quando ela disse que para uma função de bibliotecária teve mais de 50 inscritos para uma vaga só. 3 pau e pouco. E aí, um salário de 3 mil e poucos reais. Enquanto para auxiliar de escola, tinha 40 vagas, teve acho que 56, 59 inscritos, se não me falha a memória, e apenas 19 passaram. Além do nível da prova, né, que eu não sei quem é que aplicou a prova, ser difícil para ser um nível médio de prova, o salário não era atrativo. Como é que alguém vai querer trabalhar ali no serviço público? Como é que alguém vai comparecer ali se o salário já não é atrativo? Gente, hoje é R$ 1.775. Vocês acham que uma empresa terceirizada tem todo um custo? A empresa que faz a licitação tem um custo. Eles vão ter que ter essa oferta. Esse funcionário hoje, que para a prefeitura custa aí R$2.000, R$3.000, gente, ele vai custar até 5 ou 6 quando se tratar de uma empresa licitada. Esse valor vai sair da onde? Vai sair do 25% que hoje é destinado à educação das nossas crianças. São onde era referência, gente. Referência. Tipo assim, ó, pode pegar Braço do Norte, que é do ladinho. Gente, não tem comparação. Tenho amigas lá, elas dizem, Sabrina, é escola particular. Não tem condição nenhuma. Gente, o pessoal pergunta, nossa, mas o teu filho não tá na escola particular? Gente, não precisa. São onde era referência em toda a região no ensino. Não tem porquê. Então, assim, ó, a partir do momento que a gente vai fazer isso, vai licitar, vai terceirizar, vai ter um custo. Esse custo vai sair do 25% da educação que é destinada ao nosso município. O que vai faltar para as crianças? Vai faltar livro, vai faltar outras atividades que é feita na escola. Então, assim, é uma outra preocupação que a gente tem. Além do cuidado, que assim, ó, eu acho que isso aí a gente nem... Gente, é lidar com criança diretamente. É cuidar das crianças hoje. É trocar fralda, é conversar. Hoje a demanda é maior, a gente sabe. Esse é um problema antigo. Eu já fiz parte da PP, da escola do meu filho. Então, assim, é um problema, a gente tentava resolver, tentava dar vales, assim, coisas que às vezes a gente até nem podia, mas como a PP a gente tentava para ter. Mas o problema é a mão de obra. Se for pessoas bem remuneradas, vai ter. Tá faltando. Tá, mas por que falta? Porque o salário não é bom. Hoje quem tá ali não é valorizado. Então, assim, é um problema. Mas, assim, o que a gente está vendo hoje com a administração? Eles querem terceirizar. Olha, isso aqui a gente não consegue resolver, eu vou terceirizar para uma empresa. Mas o custo vai ser bem maior. E os danos lá na frente vão ser bem maiores. O nível da nossa educação vai baixar no município. E quando a gente pergunta quais são os critérios que serão utilizados para a contratação da empresa, tanto para a contratação desses profissionais, né, quais os critérios que essa empresa irá utilizar para contratar os profissionais, nos é dito que isso vai ficar definido no edital de licitação. Então, como é que nós vamos estar a favor de um projeto de lei complementar que não nos apresenta nada de dados, nada de informações, nada de critérios? Então, nós vamos ter essas informações quando um edital for lançado, né, quando a licitação for lançada? Após a lei ser aprovada? Após a lei ser aprovada? Como é que nós vamos voltar atrás nisso? Então, nos faltam muitas informações. Eu escutando vocês, tanto a repercussão na Câmara, quanto também a repercussão nas redes sociais, eu como pai, o que me pega é a questão que vocês batem muito na questão na necessidade de haver dentro de uma escola o vínculo afetivo entre as crianças e os profissionais. Vocês veem que na terceirização isso não tem como acontecer? Bem raro, até porque... se hoje, a Sabrina já trouxe esse dado, se hoje no município a gente não tem profissionais disponíveis pelo nível salarial, é fato que uma empresa terceirizada vai acabar baixando ou enxugando, até porque ela vai ter todo um custo e o menos favorecido é o profissional que vai estar lá na ponta. Então, para ele estar lá hoje, amanhã não estar, é muito mais simples, porque o efetivo ele vai fazer carreira. Então, acaba te segurando, te dando uma estabilidade, uma segurança. E até a questão da formação. Tu tá ali num corpo docente, tu vai se capacitando, tendo a estrutura da escola, tendo conhecimento do município, sabendo como funciona. Agora, por exemplo, mesmo que tenha uma rotatividade de uma escola para outra, a gente está falando de repente, pequenas mudanças de um local, de uma sala. Agora, um terceirizado, a gente não tem essa garantia que ele vai criar um vínculo, que ele vai estar ali disponível, até porque
o que nos foi apresentado, que vai ser uma simples substituição. Faltou, já consigo outro profissional, que para mim ficou parecendo um passe de mágica. Faltei hoje. Hoje, empresas privadas, a gente já passa por isso. Quem dirá numa empresa pública. Faltou, eu consigo outro profissional para substituir. É lindo, na teoria. E a gente conseguiria aqui discutir e abrir uma pauta de terceirização que resolveria o problema de todas as gestões, de todos os setores. Mas a nossa realidade, como funciona isso? É orgânico? Não, então é uma preocupação bem grande. Assim, eu não sei se vocês sabem, né? Eu também sou formada em pedagogia e pós-graduada nessa área. Por mais que eu não atue, a gente estuda muito sobre isso. E é, sim, importante ter essa integração. No entanto, é um dos temas. A gente é mãe, a gente não vai em palestra para incorporar família, escola, profissional. E até a gente olhar com um olhar de carinho para o profissional que está lá se doando e valorizar eles. Então, eu acho que vai trazer esse distanciamento, sim. Assim, na prática. Na teoria parece mais simples, mas realmente no dia a dia, tu chegar lá, para nós, já é diferente tu lidar com um rosto estranho. Imagina com uma criança que está em formação, que está em adaptação, que talvez é o primeiro contato que vai ter com a escola. Então, tipo assim, um rosto conhecido muda tudo. Uma pessoa acolhedora muda a situação. Não que não vai ter profissionais assim lá na empresa terceirizadas, porque a gente nem sabe qual é a empresa, quais são os profissionais, mas a gente já sabe que é a realidade que a gente lida hoje. Então, não adianta a gente tampar o sol com a peneira e acreditar, não, gente, que vai ser lindo, maravilhoso, que vai acabar com... Não vai. Sinceramente, eu digo para vocês aqui que se não me trazer dados e me dizer que tem empresa X e a gente poder considerar uma possível potencialidade nessa empresa, a gente está no raso novamente. Entendi. Até porque, assim, Cristiano, a empresa terceirizada, ela visa o lucro, né? É diferente da administração pública. Então, assim, até os dados que foi trazido, acho que foi do GES e do sindicato, a rotatividade dessas pessoas dentro da terceirização é muito grande. Então, assim, a gente está lidando com crianças. Pega as crianças de 1, 2 anos... Não é que vai dizer, todo dia vai ser se faltou, vai ser repouso. Gente, às vezes é difícil essa criança ficar na escola. Tem crianças que, ótimo, muito bem adaptadas, não tem... Mas a gente que é mãe, a gente sabe. Tem dia que a criança chora todo dia para ficar na escola. Mal, por que o meu filho tá chorando? Todo dia vai ter um rosto diferente. Até porque não vai ser assim, né, gente? Me desculpa. Vocês não vão me dizer que a empresa terceirizada faltou hoje, a diretora vai ligar, oi, faltou teu funcionário aqui. Não, pera aí que eu já vou mandar outro. Isso não existe, gente. A gente sabe que ele tem que ligar, tem que avisar. Vai vir no outro dia, se aquele funcionário apresentar um atestado. É assim que funciona. E outro medo que a gente ainda discutiu um pouco aqui. Se faltar, hoje a gente tem aí, vamos supor, 3 ou 4, não sei se esse é o dado, na escola de auxiliar de serviços gerais. Bota aí 2 efetivas, 2 terceirizadas. Se me faltar 2 terceirizadas, que eles não vão repor no mesmo dia, porque isso é um dado quase impossível, que eu acredito que uma empresa não tenha um saldo lá de funcionários sobrando. Não, isso aqui vai ficar só de sobreaviso, que se diz, né? Isso. Então, quem é que vai sobrecarregar? Vai sobrecarregar os funcionários do município? Então, assim... Como é que vai ficar isso aí? Hoje elas dão conta, elas entre elas ali, elas se conversam, elas dão um jeito delas. Faltou uma não pôde vir, elas dão um jeito de manter a escola limpa. E aí, se não tiver? Porque vocês estão preocupadas com o problema que nem sabe. Gente, se não tem mão de obra hoje, não vai ter. E assim, a substituição, ela não é assim. Não diz que me liga aqui que vai faltar. Faltou. Não, já tá vindo outro, peraí. Os maiores cases de sucesso que eu encontrei ontem na minha investigação, elas não servem de referência para São Ludgero porque elas vêm de cidades grandes. Então, as pessoas dizem, pego muito meu pé, pô, Cristiano, só fala de Joinville. É que a minha terra é onde eu cresci e vivi. É a tua referência? Eu vi, lá funciona muito bem, mas é Joinville. Se você pegar Joinville e você procurar uma empresa terceirizada para esse tipo de serviço, você vai encontrar 50, 100 lá dentro. Mas eu fico imaginando a questão dessa agilidade em reposição. Se falta 4 aqui, a diretora vai ligar para a empresa é, vamos supor, Tubarão. Vamos pegar Tubarão aqui. A empresa vai pegar uma van e diz, pega lá 4 meninos, leva para lá. Eu acho que vai ser mais complicado isso, né? Apesar de que na própria gestão que tu trabalhou, Mari, a do IBA, os médicos funcionam, né? Mas eu nem sei de onde que eles vêm, como é que eles vêm, mas funciona essa terceirização. Mas as escolas é uma coisa muito rápida. A criança está ali, na verdade, né? Então a nossa preocupação justamente foi essa, ser o teste
dessa terceirização, né? Como se fosse um laboratório se der certo. Por quê? Porque a criança, ela tá ali. Vamos dizer assim, se é um objeto, a gente não tá falando de máquinas, a gente não tá falando de algo que dá para esperar. A criança, ela tá na escola. A professora, ela tá ali, ela precisa de um auxiliar, às vezes com 25 alunos, 30. Então, não dá para me deixar para depois eu resolver. A questão dos médicos justamente foi por questão de remuneração. A gente tem esse problema hoje sanado por uma empresa que ela faz, na verdade, uma gestão. Ela articula, então ela consegue credenciar médicos, ela puxa daqui. Mas por quê? Por questões salariais. Que hoje, a gente voltaria à questão do auxiliar de escola. A questão salarial seria resolvida? A gente sabe que não. Porque de ensino médio, então são coisas totalmente diferentes. A questão da terceirização que a gente tem no município de Porteiros. É uma questão que quando foi levantada, começou com aquela questão por segurança pública. Era uma coisa nova? Sim. Se vocês olharem em média, a gente demorou quase 1 ano para conseguir licitar e ter contratado a questão do porteiro, que hoje funciona, mas, tipo assim, era inseguro por quê? Porque a gente nunca tinha terceirizado uma mão de obra desse tipo. Tinha questões do edital que foi questionado por questão de sindicato, Tribunal de Contas. Próprias empresas, entre elas, que disponibilizavam profissionais, questionavam como que seria a questão da fiscalização. Então, assim, a própria terceirização em si, a contratação não vai ser uma coisa simplificada para chegar no resultado final de ter uma empresa que disponibilize esses profissionais. Então, também, o tipo do serviço a gente não dá para comparar. Por mais que seja ensino médio, mas um serviço ele é totalmente diferente. Onde fala de pessoas, de crianças, não dá para realmente dizer é uma tentativa de dar certo. Não existe essa fala. Ela tem que estar pronta e preparada para resolver. E que a gente sabe que tem falta de professores, de auxiliar, de às vezes merendeiro, até porque a gente está falando de ser humano, não de máquina. Claro. Ninguém está escape de ficar doente, ter um problema familiar, um problema pessoal. Então, é uma questão que tem que lidar no dia a dia, mas procurar outra solução também. Deixa eu só agora fazer uma direta para ti, Mari. Um bom edital, certo? E assim com exigência de capacidade técnica extrema, mais do que precisa até. Não sanaria um pouquinho esse receio de vocês? Eu te digo assim, um bom edital bem estruturado, tendo toda a questão de burocracias, vamos falar assim, de eu ter uma boa empresa qualificada para prestar o serviço. Sanaria. Porém, vou te fazer uma pergunta. Hoje, se eu faço um bom edital, estruturo, regro que os funcionários têm que ter capacitação, têm que ter algum tipo de curso, certificado, vínculo, eu te pergunto, onde tem essa empresa na região? Então, eu posso ter um bom edital, garantir uma boa contratação, mas o meu desafio hoje aqui seria, essa empresa existe? Ela vai conseguir cumprir os requisitos? Ou, o que acontece muito hoje, infelizmente, na gestão pública, eu consigo apresentar uma boa burocracia, elaborar um bom documento, um bom atestado de capacidade técnica para mim vencer a licitação. Porém, lá na prática, vai ter o mesmo desafio. Eu vou ter que contratar pessoas. E como que ficaria, tipo assim, a execução? Hoje, a estrutura para a gente teria que ter um gestor de contratos, um fiscal de contratos, que vai acabar sendo um professor, porque vai estar lá dentro acompanhando. E, sinceramente, a gente não tem estrutura hoje para isso. Porque tem que capacitar e a gente não tem tempo. Então, vai ter que ser um trabalho de formiguinha. Vou ter que começar o que? Gente, o caminho talvez seja a terceirização. Então, eu vou preparar um professor, vou preparar a escola, a gestão. A gente vai lidar com pessoas que não vão ser vinculadas a prefeituras, vão ser vinculadas a uma empresa. E vocês vão ter que seguir essas e essas regras que são diferentes. Mas eu não invalido a questão da licitação, como tu falou. Eu realmente acredito que consiga uma empresa. Mas o desafio, conhecendo a nossa realidade, conhecendo estruturas, eu não vislumbro e não sei onde tem essa empresa, sinceramente, que tem essa disponibilidade. E, sinceramente, em papel, eu consigo, talvez, uma empresa que me apresente isso, que seja de outra região. Mas, na prática, depois da execução contratual, realmente vai acontecer? Essa é a nossa questão. E não dá para ser uma tentativa. Foi aonde, até na segunda-feira, a gente, ali, pós a reunião, conversou. E por que não foi tomado um caminho diferente? Então, vamos fazer uma licitação, vamos estruturar. Hoje tem um caminho do registro de preço. Lanço um edital. Faço, entre aspas, esse teste antes de extinguir o cargo.
Não contrato, vou lá, faço toda essa base, apresento depois, ó, quanto que vai custar cada funcionário, quanto que a empresa tem, o porte da empresa é essa. Esse é o caminho, gente, para a gente terceirizar. Esse vai ser o custo real para o município. Dados, tá. Então, o que a gente precisa agora para formalizar o contrato, que são etapas diferentes? Não, então a gente tem que extinguir os cargos, porque realmente não dá para trabalhar paralelo. Leva para a população, leva para as mães, leva para a Câmara de Vereadores, deixa isso à mostra. Aí sim a gente vai estar falando de um debate justo. Agora, eu contar, sinceramente, trabalhei 12 anos na prefeitura no setor de licitação. Contar como uma saída a licitação, me desculpe, mas isso não dá. Porque até a gente sabe que uma licitação ela pode ser frustrada, ela pode ser revogada, impugnada. N motivos, então não é um plano. E tu imagina a pressão, vamos olhar pro profissional que está lá da licitação, né? Me colocando no lugar. Pô, pressão pública, estou esperando por essa licitação. Eu não vou ter nem tempo hábil, porque eu extingui os cargos, para analisar os documentos. Poxa, se tem um errinho, será que eu não vou relevar? Tá. E no final das contas, eu estou lidando lá com uma criança a execução do serviço deles. É diferente de for, tipo assim, uma entrega de um produto que vai chegar ali, eu vou avaliar validade, preço, descrição. Não, eu estou falando de profissionais que vão estar lá na ponta. Não estou falando nem de profissional que vai ficar numa coordenação. Estou falando vai lidar com crianças pequenas que os pais não vão estar lá. Talvez um dia vai ter que trabalhar sem um professor em sala de aula. Então, tipo assim, como que eu qualifico tudo isso antes lá na licitação? E tem mais um problema, né? Porque se você faz um filtro muito legal na capacidade técnica, aí vem a doutora Sabrina, a doutora Tamires dizer que tem vício, está direcionada à licitação. Exatamente. Né? Cristiano, e assim, para isso ser muito bem estruturado, nós levamos tempo. E fica muito claro para a gente que a administração pública está fazendo isso em regime de urgência. Nós questionamos outras possibilidades, concurso público, chamada pública, e foi nos dito que vamos fazer a terceirização em regime de urgência e, se não der certo, a gente volta atrás. Só que os pais não querem pagar para ver se não vai dar certo com o meu filho, porque é a minha criança que está lá dentro. Então, tudo isso exige tempo. E ficou muito claro para a gente que eles querem fazer em regime de urgência, resolver amanhã e tentar resolver, né? De repente, o teste pode ser feito com as outras áreas que não precisam. Exatamente, que não envolvem as crianças. E um ponto crianças. importante é que, assim, ó, a partir do momento que o projeto for aprovado, as vagas vão ser extintas. Mari, quanto tempo leva uma licitação até chegar na execução? Então, tipo assim, ó, se a gente falar em prazos reais de publicação, vou ter o quê? 20 dias úteis? Aí, se tem uma impugnação, eu tenho 5 dias úteis para responder, 2 para questionar, se eu tenho que reabrir um prazo. E vamos contar que o prazo correu tudo normal e eu entro com mandato de segurança. Já aconteceu, isso é fato. A gente teve licitação que foi ser executada no outro ano. Quase 12 meses. Estava ali com o vencedor, tudo certo, porém uma empresa entrou com mandato de segurança. A gestão não quer pagar para ver, porque depois vai ter que reembolsar se caso, né? Então, são riscos que tu vai ter que ponderar. E daí, a gente está falando na atividade fim, lá na escola. Nesse meio tempo, como que ficaria? Não consigo mais chamar ninguém pro cargo, né? Porque o cargo foi extinto. Tem que Não, isso. e assim, não tem como depois voltar pro concurso público, porque eu vou ter que fazer o quê? Reabrir cargo? Se eu extinguir o cargo. Isso aqui a gente nem tá falando de progressão salarial e nada. Eu tô falando, tipo, não vou ter mais a vaga. Então, o plano de fazer um concurso público, um seletivo, já vai tá extinto. Então, tipo assim... ficou meio controversa essa questão de, tipo assim, ser uma solução, ficou um problema que tem que ser debatido e complexo com uma solução, entre aspas, simples. Seria a licitação para terceirizar. E a gente sabe que a realidade não é essa, tem que ser muito bem estudado e estruturado. Já na gestão que você participou, vocês tinham esse problema com falta de profissional? Muito. A falta, eu digo, de atestado médico. Atestado, a questão de a própria rotatividade dos bolsistas foi quando foi levantada a questão de criar o cargo de auxiliar de escola. A gente sabe que o salário não é atrativo, então qualquer empresa privada vai te chamar. Então, tu sai do ensino médio, quando tu está estudando, apareceu uma nova oportunidade, tu vai. Então, quando foi criado o cargo justamente de auxiliar de escola, já foi para sanar isso. Para ver, dá para realmente funcionar. Funcionou, porque está funcionando até agora. Então, o que a gente acredita, né? Até a Maria Marlene trouxe a fala lá na segunda. Vamos, então, o quê? Incentivar esse cargo? Vamos aumentar o salário?
Vamos fazer um formato? O índice de folha está baixo? Vamos aumentar, vamos abrir mais vagas. Porque eu garanto que se tiver um bom salário atrativo, como a Sabrina trouxe aqui, eu vou ter um plano de carreira, vou ter uma estabilidade. Tem a questão do vale alimentação, que hoje é ali para não ter as faltas. Vou incentivar de outras formas. Existem outros caminhos. E não uma simples extinção para terceirização. E outra coisa que elas trazem pra gente, eu acho que elas trouxeram ali dados de atestados de 4.600 atestados. Só numa escola 11. Gente, vamos olhar. Esses atestados são só das auxiliares de escola. Eu queria que elas trouxessem esses dados. Porque assim, ó, numa escola a gente falou de professora, de auxiliar de serviços gerais, de bolsista, tem aquela vaga do prosseguir. Então assim, ó, eu duvido, e me corrijam e me provem se eu estiver errada, que todos aqueles atestados apresentados são de auxiliares de escola. Se o problema é esse, certo? Se não são de professoras, se não são de agentes de serviços gerais, se não são das bolsistas, certo? Porque não é possível, né? Então, assim, elas querem resolver esse problema da auxiliar de escola quando talvez elas não sejam um problema. Sim. Entendi. Quando nas empresas grandes que eu trabalhei, que aí eu pedia para contratar pessoas, e aí o RH vinha, aí me chamava para entrevista, eu falava lá com o pessoal, aí depois o RH perguntava para mim, e aí, Cristiano, gostou? Eu disse, rapaz, ele na minha frente, ele vai falar tudo que eu quero ouvir, né? Ele não vai dizer que não. Então, quando você disse que não é difícil de encontrar uma empresa aqui pela região, no papel vai ser tudo lindo, maravilhoso para todas elas, Exato. né? Exatamente que a gente quer ouvir. Essa a dificuldade, que, por exemplo, no papel, a teoria, a questão de gestão realmente, tu olha, te enche os olhos. Resolveria, né, o problema de gestão pública, de trabalhos, enfim, de faltas. Porém, na prática, a gente é totalmente divergente. Isso é a realidade nossa hoje aqui de São Lugero. As empresas privadas lidam com falta todos os dias. E dificilmente em alguns setores tu tem 2, 3 que fazem a tua função. Então, realmente, quando tu lida com desfalque, é complicado, tanto no público quanto no privado. E a gente não quer desabonar lá a escola que realmente se vira nos 30, faltou profissional, faltou auxiliar de escola, faltou auxiliar de serviços gerais, que isso seja um problema e que a gente está achando, não, que vamos continuar assim. Não, realmente, então, o que vai ser feito para resolver esse problema? Porque até o presente momento, eu vejo que foi uma tentativa de, tipo assim, uma justificativa, vamos dizer assim, a gente vai tentar resolver o problema e tirar da nossa mão. Como a Tamires falou, assim, a gente vai, desculpa a expressão, mas vai terceirizar o problema. Estou terceirizando o problema da falta, não é mais a gestão, é da empresa terceirizada. E, gente, lá na ponta, quem vai sofrer as nossas crianças? As próprias professoras, talvez, as diretoras. O problema volta para a administração pública. Exato. Porque assim, vai faltar o pessoal da terceirização. Quem é que vai ter que repor? Não é a diretora, não é a professora. Vai voltar! E ficou muito claro pra gente ali na Câmara, Cristiano, quando eles falaram, quando nós questionamos, faltou X pessoas, faltaram 11 pessoas. Como que vai se dar para buscar essas pessoas para fazer essa substituição? E ficou muito claro que a resposta foi a empresa terceirizada que se vire. Então, assim, é muito bonito falar que a responsabilidade vai ser da terceirizada e vai ser da administração pública, quando na tua fala tu diz a empresa terceirizada que se vire. Então, que mão de obra que eles vão trazer para o município? E como diz a Mari, no papel é muito lindo. Gente, se vocês forem lidar com empresas terceirizadas, faltou hoje acho que já teve aqui em prédios, que era terceirizado o serviço de limpeza. Gente, se ela faltar, você tem que ligar, comprovar que ela não veio. A gente vai mandar à tarde, vai mandar à noite. Gente, não tem expediente nesse horário. Vocês acham que no mesmo momento, da onde que seja empresa como o Cristiano Gestor de Tubarão, vai vir 5 bolsistas? A gente está falando aqui de mais 5, 7 escolas. Se cada escola num dia faltar 2 que seja bolsista, 15 pessoas, vai vir 15 terceirizadas? Eles vão ter esse pessoal de sobreaviso? Não, a gente tem 15 pessoas aqui que se falta alguém é só para substituir. A empresa terceirizada vai ficar arcando com esse custo? Ou não? Vai sobrecarregar a diretora, vai sobrecarregar a professora. E aí? O problema volta para a gente. E até na iniciativa privada, os profissionais, os operários, eles estão cada vez com menos comprometimento, né? Tanto é que hoje em dia a gente vai para o mercado para procurar profissional qualificado, a gente nem olha muito mais o currículo dele, não. A gente busca mais um cara que tem um perfil de pertencimento para tu fidelizar ele, porque tu consegue lapidar ele depois.
Eu fico imaginando numa empresa com alta rotatividade, né? Sim. Tu nem essa capacitação você consegue fazer. Sim, e aí a gente está falando daí do vínculo da educação, né? Uhum. Então, que tem toda aquela estrutura. A educação infantil, qual é o lema dela? A afetividade, educar, o cuidado. Então, ali é os primeiros passos que a criança está tendo contato com a educação. Então, se tu, tipo assim, levar isso levianamente, como que vai ser depois, mais para frente? E eu acho que é um caminho que tem que ser discutido, sim, porque abre portas para algumas soluções, sim, a terceirização, porém, daqui a pouco, uma simples substituição de professores por terceirização está aí. Por quê? Porque a falta de professor também é muito grande. A gente tem até o colégio estadual aqui, que eu não tenho filho aqui no colegião, mas a gente escuta o quê? A demanda. Não tem professor, não tem mais ninguém que quer trabalhar na área, Sim. por causa da desvalorização, tem todo um contexto. Então, assim, se a gente, agora como mãe, eu penso assim, que a gente levantou essa bandeira, não tem como, tipo assim, tu fechar os olhos para uma coisa que tu sabe que é muito nítido que não vai funcionar. Então, até por isso que tem que ser debatido e até feitos estudos mesmo. Vamos apresentar esses estudos, esses dados aqui, esse caminho aqui, o que as mães, o que o profissional lá da educação realmente pensa, vai dar certo? Funcionaria se fosse nessa estrutura? Porque, de fato, quem vai lidar é a nossa criança e o órgão, né? O docente que está lá no dia a dia. Então, tipo assim, isso tem que ser afinado, assim, antes de uma medida de um projeto de lei para simplesmente extinguir. Tem que ser uma coisa muito bem pensada e planejada, a longo prazo. Lá vou eu para Joinville de novo, doutora Isabel. Vou abrir um parênteses aqui que eu concordo em gênero, número e grau com a senhora, de que a senhora disse que a educação de São Lugero é referência, é top, e isso eu vou elogiar pro resto da minha vida. Eu vou para Joinville, eu falo, me galo, nossa, São Lugero é maravilhoso. Em Joinville, eles, como você falou que vai estar, que daqui a pouco estão terceirizando professores, em Joinville eles estão já terceirizando escolas. Sim. O prefeito Adriano montou um modelo, deu certo, está funcionando, e ele vai começar a ampliar isso. Mas por quê? Eles estão buscando uma qualidade de ensino melhor. Então você contrata toda uma estrutura, dá o prédio para ele, paga lá para ele, paga 4 milhões e meio, 4 milhões e 800 por mês para essa escola, e a escola pegou a empresa de se vira, sabe? Mas surtiu efeito. Mas eles estavam buscando outra coisa, eles estavam buscando qualidade de ensino, que é o que a gente tem aqui. Exato. Né? Então, E aqui o que eles estão buscando é redução de valores. é. E é por isso que eu digo, a gente tem que ter um cuidado. Hoje, tanto que assim, hoje as professoras, elas vêm de fora. Isso que eu já considero uma profissão desvalorizada, tá? Sim. Se tem uma profissão que eu valorizo hoje, é as professoras. E eu sei o quanto elas são desvalorizadas no dia a dia delas, tanto pelo salário, elas estão sempre brigando por melhorias. E mesmo assim, a gente tem uma educação tão boa, um ensino tão bom, que vem profissionais de fora. Tem professores que vêm do Grã-Pará, de Lauro Miller. Hoje a professora do meu filho é do Grã-Pará. Então, assim, por quê? Porque, querendo ou não, o município já fornece um salário melhor. Então, se a gente continuar investindo nisso, e é o que a gente pode fazer com os auxiliares, a gente vai manter. A partir do momento que vocês vão terceirizar, a mão de obra vai ficar precária. São dados do sindicato, que nesse quesito eles são melhores do que eu. A gente vai ficar precária, vai diminuir. E aí o que vai acontecer? Vai afetar quem? As crianças. As crianças são o nosso futuro. Então, eu falo de boca cheia, gente, a educação de São Lugero é a melhor. Ele vai ficar na educação municipal até o 5º ano, que é hoje o que tem na escola, porque não tem comparação. Uma criança hoje de 4 ou 5 anos ali na escola, ela tem inglês. Gente, ela sai alfabetizada pro 1º ano do Henrique Busso. Então, assim, não tem comparação. Se vocês forem comparar com escolas de Braço do Norte, de Orleans, a gente tem colegas lá, vocês vão ver, não tem como. Tanto não tem que são municípios que estão vindo ver a nossa qualidade de ensino para aplicar no município deles. Exato. Agora nós vamos mexer em algo que está dando muito certo. Está funcionando. Não que a terceirização não seja o futuro. A Fran me mostrou esse dado dessa escola de Joinville, né? Eu tive uma conversa com ela. Ela me mostrou. Só que assim, aqui, como você disse, estamos falando de Joinville. Realidade certo? A realidade é totalmente diferente. Se a gente for para Florianópolis, não tem o mínimo, vamos dizer assim, de educação que a gente tem aqui. Que é a capital, certo? Porque eu tenho colegas lá. Então, assim, hoje não tem estrutura, São Lugero não tem na nossa região essa estrutura que Joinville tem. Não tem mão de obra, não tem empresas qualificadas. Se tu me disser assim, não tem uma empresa hoje em Criciúma
que ela é qualificada só em educação de crianças. Ah, não, beleza, a gente tem um comparativo. Ah, não, vai vir esse pessoal dali. Ah, vai custar 4 milhões? Não, beleza, vai custar 4 milhões, mas vai valer a pena o investimento. Eu sei que são pessoas com formação, eu sei pessoas que estão acostumadas a lidar com aquilo ali. É diferente, mas hoje a gente não tem esse dado. A gente não tem essa informação. Vai ser qualquer um. Ah, mas hoje é qualquer um. Hoje é um adolescente de 16 anos que está cuidando do meu filho. Sim, a filha da vizinha da Mari. Hoje é assim, porque tu conhece, porque tu sabe quem são. Ah, porque a empresa terceirizada, uma das coisas que eles disseram pra gente é que vai dar oportunidade primeiro pro pessoal daqui. Com base em que salário? A empresa terceirizada vai oferecer o mesmo que é oferecido hoje? Ou vai custar mais caro? Se custar mais caro para a terceirizada, vai custar mais caro para o município. Então, para que terceirizar? O município mesmo só aumenta o salário, aumenta a oportunidade. Dá outros incentivos, Dá outros né? incentivos. Investe de outra forma. E qual é o próximo passo de vocês, meninas? Não sei se vai entrar na Câmara. Eu acredito que nem entre na Câmara nessa semana, até em virtude desse movimento que vocês fizeram, que eu acho que até surpreendeu muita gente. Cristiano, primeiramente, acredito que ficou muito claro o nosso posicionamento. Nós queremos esclarecimentos. A gente trabalha, né, quando a gente fala em administração pública, com o princípio da publicidade. Então, a gente espera que toda a movimentação dessa lei complementar chegue até a população. E o nosso principal objetivo foi conscientizar os vereadores em relação ao que está acontecendo, e eu acredito que a gente atingiu esse objetivo. Estamos à disposição para conversar com quem for preciso, e vamos ficar aí atentas aos próximos passos, com certeza. Chegaram a abrir uma mesa de negociação, até de esclarecimento dentro da prefeitura? Ou também... Eu acredito que a tentativa foi na segunda mesmo. Elas foram na segunda-feira. Eu tive numa reunião com mais 2 mães, com a Fran. Ela me recebeu lá no gabinete dela. A gente teve uma conversa também, ela explicou os dados dela. Na segunda-feira ela foi na Câmara apresentar... Só que a gente quer documentação. Na fala... Aqui é muito bonito eu falar, não é? Então, a oratória é linda. Então, só que assim, a gente quer, como mãe, documentação. Dados que a empresa reais. licitada ali, tipo, apresente. Olha, hoje a gente tem tal empresa que... Oh, que ótimo. Então, a gente consegue visualizar. Porque a gente quer visualizar. E assim, ó, citasse aqui, a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Os vereadores foram eleitos pelo povo, para olhar pelo povo, pela nossa comunidade, pelas nossas crianças. Então, assim, eu peço que eles indaguem. Olha, gente, tem documento? Como é que tá hoje? Quantas vagas de auxiliares de escola tem? Quantos atestados tem da auxiliares de escola? Vamos para informações. Temos outras opções hoje? Ah, não, vamos testar, igual tu falou ali. Vamos testar ali com auxiliar de serviços gerais e operador de máquinas. Se der certo esse pessoal, no próximo ano a gente vai auxiliar de escola. Cristiano, nós soubemos que houve essa reunião na sexta-feira à tarde, né, com alguns representantes das mães. Houve uma outra reunião na segunda-feira pela manhã, com representantes das escolas. Entretanto, não nos foi repassado nada. Nosso maior debate mesmo foi ali na segunda-feira, que ficou transparente, né? E aí a gente espera isso realmente. Encerrou-se a reunião, né? A princípio a gente não tem notícias, dados de quando será a próxima reunião, se vai para votação. A princípio, na segunda, o próprio presidente não botou em pauta, mas assim, que traga tipo uma finalização desse assunto. Tipo assim, não é simplesmente agora assim, vamos retirar o projeto. Não acabou com o problema, do meu ponto de vista. Então, tipo assim, foi levantado, foi bom várias áreas debaterem, as mães, os profissionais, porque também tem a questão do plano de carreira de quem está nesses cargos. Vamos ouvir tudo isso que foi trazido pela mãe, pelo profissional, pela gestão atual. Qual é a melhor solução? A população, os vereadores estão aí para isso, né? O próprio vereador, ele, se não tem conhecimento, ele tem que buscar, ir atrás, ouvir tanto a administração, ouvir às vezes os profissionais lá na ponta, um diretor, um gestor, e abrir esse diálogo assim de forma, como a Tamires disse, transparente. Tipo assim, que até para muitas esse projeto de lei ficou transparente, me desculpe, por uma rede social do Tendel. Então, assim, muitas não tinham conhecimentos, até porque, assim, a gente tá na correria do dia a dia, não é todo mundo que é ligado de ir lá olhar o site da Câmara de Vereadores, de olhar o portal Transparência da Prefeitura. Tem algumas pessoas por hábito, por trabalho, tá lá, acompanha, é mais ativo. Mas a população, no geral, acaba não acompanhando. Infelizmente, de repente, um projeto desse passa, o próprio vereador acaba votando sem ter um conhecimento pleno do que está fazendo.
que, né, porque não tem um domínio ou não pensou num todo, porque realmente pensou só naquela justificativa que foi apresentada e, de repente, a lei foi aprovada. A nossa população não vai em audiência pública. A Infelizmente, nossa população transmite pelo YouTube a Câmara, eu tô lá sempre duas pessoas assistindo. Eu acho que eu estive em Tanto 2 sessões da Câmara. Foi essa e foi uma outra, acho que foi da vacina das crianças, alguma coisa assim. Tanto é que essas reuniões só surgiram depois que começou a movimentação. A pressão popular. Porque senão esse projeto teria seguido, Sim, exatamente. aprovado e ponto. E Está muitos feito. nem saberiam do que se tratava, como foi, como que foi o levantamento de dados. E, às vezes, assim, por ser leigo, por não ter interesse, pela correria, por não ter conhecimento. Então, tipo, eu não conheço, então não vou discutir, não vou opinar. Então, tipo, é uma coisa bem complexa de ser debatida e de realmente precisa disso. Culturalmente, ser trazido, explicado, ouvir as duas partes. Não quer dizer que, tipo assim, nós vencemos e não vai ser terceirizado. Não. Que tragam soluções que realmente serão proativas e que realmente aconteçam na prática. Então, tipo assim, a gente eu acredito que todas as mães esperam, as pessoas que se posicionaram contra o projeto. Não é simplesmente, a gente é contra o projeto, não. É contra a execução, como que vai ser lá na ponta? Não, o projeto vai ter vários reflexos. Então, tipo assim, tragam as soluções, mostrem os dados, apresentem, nos convençam. Né? As duas nós são muito precisamos de boas de informações, argumentação, né? são formadas em direito. Então, tipo assim, e uma mãe, ela sempre vai defender o filho e daí já consegue olhar com outro olhar para outra criança. Não que uma pessoa que não seja mãe, mas é totalmente diferente. A gente vira uma leoa, né? A gente brincou até lá com o Otávio, que estava na Câmara de Vereadores, e disse, olha onde tu caiu, né? Mães formadas em direitos, buscando o melhor, tendo conhecimento. Sabemos que a nossa educação excelente aqui. Eu sou natural do Gravatal, então eu consigo comparar, o número de habitantes é quase o mesmo. Então, não tem nem comparativo a educação de Gravatal com a educação de São Lugero. Foi um dos motivos que fez eu ficar aqui em São Lugero, foi a educação do meu filho. Então, não tem como a gente tampar os olhos, deixar algo seguir em frente nesse formato. Não quer dizer que a gente não vai mudar de opinião. Nos convençam, tragam dados, apresentem, vamos debater, que eu garanto que estaremos prontamente aqui dizendo, não, gente, a terceirização é o melhor caminho. Mas nesse formato não tem. A Mari, ela levantou uma questão bem importante, né? É essa questão de, a gente não é contra a terceirização, mas não parar por aí. O problema vai se manter. Exato. As crianças vão continuar desassistidas, então tem que buscar a solução, né? Porque senão você dá uma base para a prefeitura muito cômoda, né? Eu apresentei uma proposta, vocês não quiseram, agora vocês sofrem as consequências. Exatamente. Isso também é perigoso, então tem que ter a busca pela solução, Com né, certeza. doutora? E foi onde a gente apresentou. Gente, hoje qual que é o problema? É a mão de obra. Como é que tu consegue mão de obra? Melhor salário. Então, nós A solução, não que ela seja nítida, mas assim, a solução tá aí. Vai fazer o seletivo, vai fazer o concurso público, gente. Vamos valorizar melhor esses profissionais. A gente está falando de crianças, de educação. Então, e até um dado, como tu falou ali, na segunda acho que foi comentado ali, né, entre algumas mães e tal, o concurso público demora muito. Eu desafio. Eu garanto que um concurso público hoje, tu consegue contratar, executar a prova antes que saia uma licitação de terceirização de mão de obra. Foi o que comentamos, né? Porque uma licitação de mão de obra bem estruturada Não vai ser levar tão... tempo. Não, é uma coisa simples. Além da fase interna ter que ter muita fundamentação, estrutura, vai ter os questionamentos, vai ter impugnações, esclarecimento. E um concurso público, hoje tu consegue fazer uma contratação direta de uma empresa renomada, uma instituição de ensino, aplicar a prova, seguindo todos os trâmites. Eu desafio aqui. Hoje um concurso público sairia primeiro que um contrato de terceirização. Gente, para a gente finalizar, só deixa eu passar aqui o pessoal aqui que está parabenizando vocês, o Sidney Guizani, Carlos Abreu Coelho, a nossa eterna diretora do Colegião, Angelina Cizenando Veronês, Priscila Cotramontim, a Julie Berkhausen Hilário está dizendo aqui que ela está se sentindo bem representada por vocês. Aqui tem uma suete aqui, eu acho que nem vou dizer porque aqui é feio daí. Aí está dizendo até que a Marta tem que virar vereadora aqui. A Natiele Suete. E tem muita gente aqui assistindo, a gente teve uma grande audiência aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Como eu comentei no início, amanhã eu vou trazer as duas secretárias aqui para fazer um contraponto com elas também. E caso as duas entrevistas vão
vão estar no YouTube gravadinhas, e se vocês quiserem fazer um contraponto, de repente a gente junta aqui tanto representante das mães como da prefeitura, vamos trazer uns vereadores também, e a gente faz um bate-papo aqui. Mas eu ainda não vejo segurança para passar um projeto desse. Eu acho que o debate vai seguir um pouquinho mais ainda. A não ser que me aprove, tipo, a blindagem ontem às 3 horas da manhã, né? Aí, essa é a nossa preocupação, tá? Assim como esse projeto surgiu do nada, porque ele surgiu do nada na prefeitura, na Câmara de Vereadores, o nosso medo é isso. E eu espero, de verdade, que os vereadores não façam isso, que eles comuniquem, nós vamos votar o projeto, para nós estarmos lá. Porque os vereadores são do povo, foram eleitos pelo povo. E eu acho que eles têm que olhar para nós e não fazer coisas às escusas, pensando só na administração ou em partidos políticos. A nossa causa hoje aqui é independente de qualquer partido político. A causa aqui são as crianças. Doutora Sabrina, obrigado. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Cristiane. Obrigada pela abertura.